Ficar sozinho pareceu por um tempo ser o caminho. Sabe, passarinho no ninho? Eu e talvez alguém? Escondi no esconderijo tudo que não queria mostrar. Meu riso, sorriso. Meu tudo, só meu. Escondi porque tinha medo. Cabe mais alguém, mas melhor assim. Dividir dá trabalho. Ficar sozinho pareceu por um tempo ser o caminho. Mas que falta faz ter em comum um comum. Viver comunidade. Ter certeza que só vai ficar bem quando todos estiverem bem. Só faz sentido quando faz sentido. Sabe assim, coisa estranha. Escolher ficar sozinho querendo viver em comunidade. Gente, muita gente. Histórias que não acabam mais. Mas dá trabalho. Dividir. Somar, multiplicar, subtrair para poder dar. Dividir de novo. Somar, somar. Aumentar sentimentos, multiplicar experiências. Subtrair o que se deu. E ganhar o que nem esperava. Ter em comum o que é comum a todos. Voltar para quem nos espera. Ir para a guerra em batalhão. Ai, não é ilusão. Basta ter em comum algo comum. Querer o mesmo e para todos. Sorrir quando o outro chega. E sabendo que quando voltar, alguém vai sorrir. Comunidade, comunhão. Comum para mim, comum para o outro. Viver em comunidade é, por vezes, ser capaz de sustentar os interesses da comunidade e, por outras vezes, a comunidade sustenta os teus interesses, numa relação de troca constante e numa relação de autorresponsabilidade. O homem, ele é um ser social, ele não é um ser individual, ele existe em relação ao todo, né? Ele se estrutura a partir do todo. E a partir do momento que ele consegue assumir a responsabilidade pela construção do cenário atual e se envolver com isso, a gente começa a ter uma transformação social, cultural, urbana. Nós somos seres sociais, nós não nascemos para viver sozinhos. Aliás, nós não sabemos viver sozinhos. Naturalmente buscamos desde cedo as relações com as pessoas. Parte da premissa é que nós não temos como não viver em comunidade, porque nós não podemos fugir da coletividade. Nós somos a parte desse todo. Todo ser humano compõe alguma coletividade, queira ele ou não. E por que é importante? Porque o homem precisa se sentir pertencente a um grupo, né? É a partir desse grupo que ele vai resgatar, ele vai se encontrar, fazer o seu autoconhecimento, se ver no outro, se reconhecer e conhecer o outro. Ele faz parte de uma relação, de uma rede, de uma cadeia de ação e reação. E é importante que ele esteja atento a isso. Então, a partir da comunidade é que nós temos chances de realmente, nesse encontro comunitário, né, de fazer o ato de cocriação. Viver em comunidade é importante porque é através dela que nós conseguimos colocar em prática o cidadão co-criador. Como a cidade ela é formada por comunidade, a articulação, né, dos seres humanos, né, dos cidadãos, de forma que possam convergir em objetivos comuns, né, é o que liga a uma comunidade, ao sentido de comunidade. Não se faz uma cidade sem uma comunidade. Faz parte do processo identitário também, onde viver em grupo e pensar em grupo faz sentido, é esse o lugar, é a comunidade. Para realmente viver em comunidade, a gente precisa fazer uma escolha consciente de apropriação daquilo que nos pertence enquanto grupo. Eu acredito que seja do coletivo que nasce a fraternidade, a amorosidade, a empatia, porque no coletivo a gente se exercita. E esse exercício no coletivo, ele é muito próprio das relações interpessoais. A comunidade é a base de tudo, né? O ser humano é um ser coletivo, ele não se muda sozinho, né? Ele não muda uma sociedade, uma cidade sozinho. Ele precisa estar articulado à comunidade onde ele vive para poder explorar todo o potencial que essa comunidade tem da melhor maneira possível.
Viver em comunidade é importante para a cidade humana porque é apenas na comunidade, na cooperação, que nós iremos conseguir enfrentar os problemas. Hoje, nós estamos preocupados em nos proteger da nossa própria comunidade, erguer muros mais altos, fechar as janelas. Viver em sociedade talvez não seja o que ele deseje, talvez não seja perfeito como ele espere, tá? Mas certamente é o que ele precisa. Mas todo mundo sente essa necessidade de viver em comunidade. Acho que nós até estamos biologicamente programados nesse sentido, mas nem todo mundo percebe a importância disso. Porque, na verdade, quando você tem um indivíduo que ele se sente parte de uma coletividade, de uma comunidade, você pode fortalecer as relações de identidade dessa comunidade, fortalecer as relações culturais e sociais. A gente permite o início de um processo de transformação de paradigmas e valores colocados na atualidade. E a comunidade, ela nos dá força, né? Elas, como diria algumas expressões, ela dá estofo no indivíduo, né? Então a comunidade, ela tem um papel essencial nisso na cidade humana. É bom porque viver em comunidade é isso, é onde o elo da corrente fica mais forte. É construir juntos uma cidade melhor. É o olhar para o outro, é o olhar com carinho para a realidade do outro, é aquele sentimento de que você pertence àquela realidade e que você tem o poder de fazer algo diferente. É a escolha de começar a olhar para o lado, de olhar para o seu vizinho, para a pessoa que você encontra na rua, para a pessoa que você encontra nos lugares públicos e pensar: o que eu posso mudar para tornar tanto a vida dela quanto a minha melhor dentro da cidade? A ação coordenada e coletiva que é necessária para o alcance da cidade humana, ela precisa de estabelecimento de vínculos que viver em comunidade representa. Então, esse vínculo ele é estabelecido numa relação que é dual. Tanto aquele espaço influencia o indivíduo, como o indivíduo também influencia aquela localidade. Então a comunidade, ela existe. Agora a grande questão é se a gente se envolve, né, com esse sentido de comunidade, se a gente se identifica enquanto comunidade ou não, mas para isso a gente precisa ter um sentimento, uma identidade, um envolvimento de comunidade. A questão, eu acho interessante, é como a gente interage com essa comunidade. Porque nós iremos viver sempre em comunidade. Então, a interação pode se dar de um modo apático, onde você se desinteressa pelas questões locais, ou de um modo empático, né? Onde você se sensibiliza por aquelas questões, você se sensibiliza pelas necessidades das pessoas, né? Então, e é esse o modelo que a gente quer, né? Pessoas mais empáticas com os outros. Viver em comunidade é estar nessa troca constante de aprendizado com o outro. A gente só consegue viver em comunidade quando a gente educa nas suas múltiplas formas. E quando a gente vive em comunidade, um ajudando o outro, isso facilita para que a gente não tenha uma cidade desigual. Quem escolhe em não viver em comunidade, eu acredito que essa pessoa não atinge a felicidade plena.